Certo? E falar dos últimos dois assuntos aí relacionados a esporte, antes da gente falar da final do Mundial de Clubes, falar do Gabigol. O Gabigol, pô, um dos maiores jogadores do Brasil atualmente, ele tem se envolvido no noticiário, ele tem sido, aliás, trending topic, muito em função do seu destino, né? Se ele vai renovar ou não com o Flamengo, se ele continua ou não no Flamengo para a próxima temporada, há um interesse do Corinthians na contratação do Gabigol. Nesse contexto todo, surgiu a informação, publicada pelo GE. Globo, em primeira mão, de que o Gabigol foi denunciado ontem por tentativa de fraude em exame antidoping, exame esse da véspera da final do Campeonato Carioca, então lá em abril, mas ele acabou denunciado ontem. Daí a notícia de hoje cedo do GE. Globo, até coloco o tweet do GE na tela para vocês. Passando as principais informações dessa notícia, a Procuradoria, que pode gerar uma punição, até um banimento aí por algumas temporadas do Gabigol no esporte, caso ele seja punido na forma mais grave do caso. A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu ontem a denúncia contra o Gabigol por tentativa de fraudar um exame de controle antidoping. Esse caso ocorreu no dia 8 de abril, ali no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, um dia antes da final do Campeonato Carioca, vencida pelo Fluminense por 4-1. Gabigol está sendo acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta ao CT. Isso aconteceu a chegada 8h40 da manhã, com exceção do Gabigol. Todos os outros jogadores do Flamengo fizeram esse exame nesse intervalo de 1h20 antes do início do treino, às 10 da manhã. Só o Gabigol não quis fazer, se recusou e foi para o treino para só depois fazer o exame. Além de fazer os fiscais responsáveis ali pela coleta esperarem todo um período do treino, o Gabigol ainda teria desrespeitado os fiscais depois e não seguido os procedimentos corretos ali para fazer a amostragem, enfim, a coleta de urina ali pro exame. A denúncia informa ainda que o Gabigol se irritou por estar sempre na lista de jogadores que realizam o exame. Esse processo conhecido como doping surpresa, porque de fato os fiscais simplesmente chegam ali cedo no CT, às vezes até antes de alguns jogadores, é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e costuma ocorrer mesmo sem aviso prévio. O atacante do Flamengo foi denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, abre aspas, fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Não é que o Gabigol se recusou a fazer o exame, nem que o exame do Gabigol deu qualquer alteração, mas o Gabigol tentou dificultar o procedimento. É basicamente esse o resumo da notícia. Aí alguns trechos viralizaram dessa notícia, por exemplo, esse daqui, um dos motivos da denúncia, uma das tentativas de entrave do Gabigol para a realização correta do exame, do procedimento correto, consta na matéria do GE como a seguinte: a própria tentativa de esconder a sua genitália no momento da coleta de urina configura uma tentativa de fraudar uma fase do exame. Então cabe ao fiscal ainda ficar de olho ali na genitália do Gabigol, e o Gabigol não quis isso. O Gabigol, até nessa etapa boba, banal, mas viral, até nisso o Gabigol tentou causar ali na hora do exame antidoping, e isso, é claro, já é trending topic. O termo genitália acompanhado de Gabigol está em alta nas redes sociais, acreditem se quiser. A torcida do Flamengo, de forma geral, tem se posicionado, inclusive levantou uma hashtag estou com Gabigol, Gabigol estou com você, hashtags nesse sentido, entendendo, parte da torcida do Flamengo, que há um movimento da imprensa, como vocês estão vendo nesse tweet, um movimento da imprensa para expulsar o Gabigol do Flamengo, já que há essas notícias de um interesse do Corinthians no Gabigol. Só que aí, pô, eu destaco para vocês, essas notícias sobre o Gabigol, elas estão vazando de algum lugar, e é do Flamengo que saem essas notícias, essas informações. Então me parece muito mais um indicativo de que o Flamengo está querendo empurrar o Gabigol para fora, nessas negociações bem complicadas de renovação, do que, é uma invenção da imprensa. Não é uma invenção da imprensa. O fato aconteceu, o Gabigol foi denunciado. E aí, como que a imprensa soube disso? Quem que vazou essas informações, esses detalhes sobre o dia da tentativa de fraude, da suposta tentativa de fraude do Gabigol, ali dentro do CT do Flamengo, né? Então, a discussão ela pode ser um pouco mais profunda, até por parte de torcedores do Flamengo, né? Fato é que nesse meio tempo aí de Corinthians querendo o Gabigol e tudo mais, oficialmente o Flamengo já declarou, por meio do seu vice-presidente Marcos Braz, Gabigol não está à venda. Ele falou isso ontem, então, num primeiro momento, oficialmente, não há esse risco de perda do Gabigol nesse momento, mas a gente sabe que no mercado da bola ali, aqui no futebol brasileiro, as coisas vão muito além dos posicionamentos oficiais, né?